Pensando na preparação física, vamos entrar um pouquinho nisso. Você já falou, né? O atleta, né, de rugby ele tem que ter força, né, potência, velocidade. Fala aí, cara, óbvio que muda de uma posição para outra, mas explica um pouquinho também como que você faz esse trampo para avaliar os atletas e tudo mais. Perfeito. Eu gosto muito de pensar num triângulo, né? Numa pirâmide. Então, força, velocidade e resistência, cada uma em uma ponta. O rugby me atraiu muito, eu não jogava rugby, eu comecei no rugby já como preparador físico, né? Me atraiu muito exatamente por isso, porque você precisa de força, precisa de velocidade e precisa de resistência para conseguir jogar os 80 bem legal, minutos. Porque você tem que trabalhar muita coisa. É o que a gente gosta de fazer, que a gente treina cross, dá aula de cross, é muito legal. Sim, então como modalidade é sensacional, isso atrai muito mesmo. E aí, um pouco mais para cada um. Então, pensando lá, né, nos 5 primeiros, eles têm que ter muita força. Muita força. E quando a gente fala de potência, né, na minha pirâmide, potência está sempre entre velocidade e força. Uhum. Então, eu trabalho muita potência com todos eles. Só que, para os forwards, a gente trabalha muita potência mais próximo à força máxima. E para os backs, mais potência, mais voltada para a velocidade. Então, basicamente, são essas as diferenças. E a resistência que é muito diferente. Para os 5 primeiros, por exemplo, eles correm menos no jogo. Então, termos grosseiros, né? Eles correm 5 km no jogo, os backs correm 7. Algo grosseiro. Não é exatamente isso, mas só para a gente ter isso em mente de diferença. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem muito mais força. Então, quando eu vou falar de resistência para um forward, eu tenho que falar de resistência de ele caindo no chão e levantando, de ele fazendo muita força e correndo. Para os outros, eu preciso que sejam mais corridas de fato. Vai ter também os impactos, vai ter também força, só que muito mais de corrida. Uhum. Então, quando a gente pensa de uma forma geral, potência, ok, similar para os dois, temos que treinar potência todo mundo. Só que para um lado vai mais próximo a mais carga, mais força máxima, para o outro menos carga, mais velocidade. Quando a gente fala de resistência, a gente vai falar principalmente para os forwards de resistência fazendo muita luta além de correr. Então, disputas de fato, né? Acaba sendo muito wrestling, por exemplo, que o cara tem que jogar o outro no chão. A gente faz bastante disso. Não exatamente o wrestling, porque a gente nem tem essa especialidade. Mas a lógica de tentar jogar o outro no chão e de fazer muita força ali. E os outros muito mais de corrida. Então, a gente tem essas diferenças que são principais. E aí a gente tem até uma lógica, como a gente é a seleção brasileira, né? A gente criou um manual de testes físicos. Porque a gente faz muitos testes para identificar. Porque para a gente, dentro da lógica, né, não vou entrar muito em meios e métodos, mas mais ou menos como a gente estrutura a lógica da preparação física ali na confederação é assim. A gente precisa avaliar os atletas, identificar no que eles estão bem e o que eles não estão tão bem assim, quanto tempo a gente tem para preparar e qual é a competição-alvo que a gente tem. Então, isso a gente sempre precisa. Então, eles voltaram agora de férias, testes. Então, vamos testar o quê? Vamos testar força, vamos testar potência, vamos testar velocidade. Velocidade com mudança de direção, que é bastante importante para a gente, e resistência. Identificar onde a gente vai precisar trabalhar mais para chegar na competição. E quanto tempo a gente tem? A gente tem uma pré-temporada aí de 7, 8 semanas. Beleza, como que a gente vai dar as intensidades e os volumes mais focado? Tudo bem, força... Os caras gostam bastante de treinar força, então não é algo que cai tanto. Mas resistência caiu um pouco mais. Ok, vamos ter que focar na resistência. E aí a gente faz a preparação. Cardio, né? Não, cardio é resistência muscular localizada, né? Faz aquele 1 milhão que queima, né? Cara, inclusive esse é um treino que pra gente acontece muito pouco, né? Porque pra gente, tudo que eles vão fazer de resistência acaba sendo força muito mais próximo no campo. Então o que a gente faz mais é algo mais próximo à força máxima mesmo. E algo mais próximo à potência com maior potência possível, né? Se a gente for pensar na curva força-velocidade. Passam levantamento olímpico ou mais... Passamos. É algo que pra gente é bastante importante. Não é a especialidade, né? Uhum. Os preparadores físicos em geral ali fizeram cursos, leem a respeito, fazem as coisas online e tudo mais, mas o levantamento olímpico, ele traz um treino de potência muito legal. Então, não necessariamente só o clean and jerk, não só o snatch, mas
os educativos para isso. Uhum. Então, levantar uma barra com bastante peso o mais rápido possível. Isso pra gente é fundamental. Então, a gente usa bastante os educativos e até o levantamento olímpico em si como preparação. Só que aí tem um cara com um ombro meio zoado. Acontece. Não é tão difícil de acontecer. Cara, faz os educativos, só puxa e levanta esse peso o mais rápido possível. Então, é algo que a gente usa bastante, sim. O que a gente... Só vou retomando, né, pro material que a gente fez de testes de preparação física, exatamente para saber como estão os caras em força e em potência nos diferentes clubes, né, diferentes lugares. Então, para a gente, como seleção, é importante que a gente tenha esse comparativo. Não só aqueles que estão centralizados, hoje a gente tem uma equipe centralizada, né, mas que a gente possa abrir isso para os clubes e aí os clubes falam, cara, a gente está aqui com primeira linha que levanta, que agacha com 230 quilos. Pô, vamos trazer o cara, vamos testar, vamos ver como ele joga e tudo mais. O que a gente faz de potência na seleção acaba sendo um pouco diferente do que a gente coloca nesse manual, porque não é tão fácil de os clubes fazerem. Sim, não é todo mundo tem acesso ao material, de repente. Né? Exato, exatamente isso. Então, por exemplo, a gente tem acesso ao NAR, né, o Núcleo de Alto Rendimento, que é em Santo Amaro, é uma estrutura sensacional. E aí ali a gente consegue fazer testes de potência, por exemplo, os caras saltando e tem um acelerômetro pra gente ver qual que é... Realmente não é todo lugar que vai ter isso. Exatamente. Então, é algo que a gente não coloca no material que a gente manda pros clubes, mas é algo que a gente faz para identificar, pro Conrado, a melhor carga em relação à potência para ele é saltar com 110 quilos. Pra Letícia, 150. Então, beleza. No seu treino, quando a gente for fazer potência... Quando a gente quer a máxima potência, você com 110, você com 150. E aí, quando a gente quer... a gente não quer dar tanta carga, vamos baixar um pouco. Isso acontece muito em competição, né? Quando a gente tem... Você tem que aliviar um pouco. Aliviar um pouquinho e falar, então, você era 110, mas, cara, salta com 20% a menos, salta com 80. Para você ia ser 150, salta com 115, 120. E tá beleza. E aí a gente consegue dar o estímulo que a gente quer e já tem algo um pouco mais refinado ali, né, para fazer o treino. Então, funciona super bem pra gente. Aí, o que a gente acaba fazendo como indicação, né, de potência, teste de potência, até os treinos, inclusive, são saltos. Cara, um salto horizontal, ver qual a distância que você consegue saltar, é fácil para todo mundo. Você só precisa de uma fitinha, salta e vê qual que é o nível de cada um dos atletas. E aí, pra gente, cada posição tem o que a gente chama dos níveis, né? Até 2 metros é vermelho, entre 2 metros e 2,50 é amarelo, acima disso é verde. Que eu tô super bem. Consigo saltar 2 metros e 80. Tá beleza, tá saltando super bem. Mas o cara é primeira linha. Não, pra ele é outra coisa, porque ele pesa 120 quilos. Sim. E aí, quando a gente vai falar de potência por peso, que pra gente é fundamental, eu tenho que dar um valor um pouquinho diferente para ele. Então a gente coloca isso, os testes de força, que aí é até algo que pra gente é um pouco difícil, né? Porque a gente de fato testa um RM, uma repetição máxima para ver de fato a carga, não sempre, mas em alguns momentos sim, para ver e ter esse comparativo. O quanto o nosso atleta tá dentro dos padrões. Ele tá muito bem, o cara levanta 180 no supino, Estamos super quais bem. Quais são, Fê, os testes de força pura, sim, pensando nisso, e quais são os testes de potência que vocês mais usam? Vamos lá, então pra gente de força pura é até uma discussão muito legal de se fazer, né? Que a gente usa muito um RM, não é algo que a gente... não é exatamente isso que vai transferir para o campo, porque é muito devagar, né? Normalmente você vai executar de uma forma muito lenta, mas ao mesmo tempo dá um parâmetro de força, o que para a seleção e para o comparativo é muito bom, e quando a gente coloca mais atletas, né, incluindo os atletas de clubes, aí fica muito mais legal para saber o nível de cada um. E aí a gente usa bastante agachamento, supino, barra. E aí alguns secundários que é... Barra pull-up mesmo? Pull-up mesmo. Deadlift não? Cara, não. Em geral, a gente usa muito no treino, mas não como RM. Tá. O agacha já é um pouco arriscado, o terra ainda nisso. Mais. Acho que o agacho é que vocês talvez tenham um agacho com aquelas proteções laterais, né? Exatamente. Eu vi até um rapaz fazendo, por isso que eu pensei nisso. Mas eu acho o terra mais seguro do que o back squat, se você não tiver uma proteção adequada. Porque o deadlift você vai lá com um puta pesão,
Mas intuitivamente é só ver, meu. A galera fica com dor na lombar. Pô, quando faz... mas de back squat também. Puta, mas eu vejo a galera reclamar mais do deadlift. Eu não vejo isso assim. Sabe por que eu acho o deadlift mais seguro? Porque se você for fazer o deadlift e você não conseguir levantar, o máximo que vai acontecer é você não conseguir levantar a barra. Se você pegar o back squat e você não conseguir fazer, ela pode te amassar. Sim, sim. Se você não souber sair, pode ter um problema grave. A grande bosta do deadlift é você querer levantar a qualquer preço, entendeu? Porque se você estiver tentando levantar com uma postura razoável, ótimo, você não vai. O problema é sacrificar tudo para levantar isso. Mas no back squat eu vejo também cagadas acontecendo. Muita gente fazendo um back squat quase como se fosse um deadlift. Agacha, estende primeiro o joelho, depois e levanta. Esse vai para você, Thiago. Já tomou um feedback aí sem esperar. É que pra gente, o que você falou faz todo sentido, principalmente quando a gente fala da técnica, né? A técnica faz muita diferença. E aí no deadlift, se a gente tá falando, pra seleção brasileira, um parâmetro que a gente chama de verde, levantar 220 quilos, aí muitas vezes o cara vai levantar de qualquer jeito, independentemente da técnica que ele usa. Você não quer nada, você não quer Red Bull, você não quer uma bebida alcoólica, você não quer uma bebida preta, gaseificada. Não podemos falar. Opa. Não, muito obrigado. Você não quer nada? Água, tamo bem. Se eu tomo Red Bull, eu fico muito acelerado nesse momento. Entendi. Não vai dormir à noite. Amanhã isso acontece. Não, amanhã eu só preciso assistir o jogo das meninas que vão jogar amanhã de manhã. E aí é importante acordar para assisti-las lá. Então, e aí, principais, agacha, barra e supino. E aí a gente também tem referências. A barra pode mandar. também é um RM, vocês vão agregando carga? peso. Colocando carga. Legal. Isso é bem divertido. Depois podem até ver aí, os caras ainda cada vez mais, né, ficam postando e tudo mais. E a gente fez teste recente. E aí dá pra ver, os caras que já pesam 100, 110 quilos, colocando 30, 40 quilos a mais, 50 quilos a mais. Então, Caramba, legal. tem uns caras que... E eles gostam bastante de treinar força, né? Então, a gente vai adicionando e vê o peso final. Todo mundo gosta de ficar forte, né? Acho que eu não conheço ninguém que fala, eu quero ser mais fraco, sabe? É que é muito cultural, e isso até é difícil pro rugby, por exemplo. Muitas vezes mulheres que falam, poxa, mas eu quero ficar forte, mas eu não quero ficar tão grande. Quando Aí você fala, cara... isso, a mulherada tem medo de ficar forte. Algumas sim, né? E isso acaba sendo um problema para esse tipo de modalidade que a gente tá falando, que é de, poxa, você precisa ser forte. Não tem muito o que fazer. E isso vai diretamente pro desempenho, né? Então, essa questão cultural ainda tem uma certa barreira, né? Mas que ainda bem que tá caindo cada vez mais. A gente falou, eu sei que você tá seguindo uma coisa aí, mas a gente falou muito dos homens e as mulheres. Tipo, qual o tamanho das minas, cara? Cara, como elas são do Sevens, né? A estatura acaba fazendo menos diferença. Então, pra gente é mais importante a potência e a velocidade em geral. Mas tem algumas das mulheres que são bem fortes. 54, tem alguma de mulher? Você acha que eu tenho 54? 53,5? Eu tenho 51. Ô, louco. Aí fica de sapatilha, 1,54? Aí fica um pouco mais difícil. Mas fica um pouco mais difícil. Na UP, tinha a Gabi que dava aula de rugby lá. Ela queria me levar pro rugby. Porque eu lutava. Claro. Porque você é forte, né? Claro, faz toda a diferença. Mas ela vinha mentir pra mim. Falou, tem baixinha no rugby. Tem baixinha. Baixinha, tem, sim. 1,70m, Poxa, tem uma das nossas velocistas, eu não vou falar exatamente a estatura, porque eu não lembro o exato, mas é próximo a isso, 1,54, 1,55. Só que ela é muito, muito rápida. E faz toda a diferença. Então, dentro do jogo, né, ela é ponta, ela tem menos contatos. As mulheres que estão mais pro meio, poxa, tem algumas que são muito fortes. Tem umas meninas com quase 1,80 ali, 1,70 e tantos, que faz diferença, né? Principalmente do que a gente tinha falado. Eu tô em velocidade, tenho altura e peso, faz diferença. Sou uma carreta ali na sua direção. Uma carreta mesmo. Exatamente isso. Então, faz bastante diferença isso. Mas a lógica é a mesma, tá? Pro masculino e feminino, a gente faz basicamente os mesmos testes e as posições são... Acaba o Sevens, a gente deixa um pouco mais homogêneo o que a gente coloca como os objetivos, né? Os padrões. Mas que, ao mesmo tempo, isso, faz muita diferença. Uma mulher de 1,80, 85, 90 quilos, muito forte e rápida, poxa, faz Perfeito, toda a né? diferença. Exatamente. A Yara ia ser uma boa jogadora de mesmo. rugby. É uma menina que veio aqui do Gil. Ela tem a minha altura.
E uns 80 e poucos quilos. Não é, claro, não é só isso, né? Olha lá, Aí. as mulheres que disputaram. Será que vai melhorar? Não, vai ficar assim, não? Então, Tá aquelas imagens daquele celular antigo, sabe? um pouco granulado ali, mas isso é bastante importante. Ó, até vai ter uma diferença ali, que essa é a Confederação Brasileira de Rugby League. Essa é um pouco diferente do nosso, que é o Rugby Union. Tá? Isso é um outro jogo. Isso também, é um outro jogo. A gente joga o Union, que é o de 15 e de 7. O Rugby League, eles jogam com 13 cada lado, que aí já é outra história também. Que é muito grande, principalmente na Austrália. Na Austrália é muito, muito forte. Aqui ainda é um pouco menor, mas que vai crescendo e tudo mais, né? Mas os mesmos países que gostam de rugby e Union gostam basicamente de rugby. Gosto de rugby. Exato, exatamente. São os que são melhores nos dois, né? Então acontece bastante. Então só para aí retomando a estatura e peso, pra gente o importante é que tenha um pouco dos dois. Né? Então não é só altura e peso, porque muitas vezes isso acaba atrapalhando um pouco na velocidade. E aí, tanto para masculino quanto feminino. Tem as posições que é importante, porque você tem bola alta que você precisa disputar, então é importante ter uma mulher alta. Mas se a gente tem um time rápido, e hoje, por exemplo, a gente tem um time muito rápido da seleção brasileira, muda a lógica de jogo e faz com que o jogo seja cada vez mais rápido e tenha cada vez menos contatos. Então isso depende muito de como você organiza a sua equipe, né? E as peças que tem na equipe. Ok, tenho uma que é de 1,80 e 85, a gente não quer tanto contato, mas alguém vai fazer contato? Adivinha quem vai ser. Quem será? Então acaba tendo um pouco disso, né? As atletas que a gente tem também ajudam a configurar como o jogo funciona. Sim. Você estava falando dos depois testes de eu vou fazer- potência. Falou dos Perfeito, testes de força. testes de Os força. testes de potência. Perfeito. Deixa eu ver Então, aqui, hoje o que a gente tem, né, no nosso manual, que a gente compartilha com os clubes, a gente fala muito de saltos. Basicamente salto vertical e salto horizontal. Isso é porque é muito fácil de a gente fazer. Você falou do salto vertical, você falou só da plataforma, né? Sim. Do acelerômetro. Isso. Por que vocês não conseguem usar, tipo, aqueles palitinhos que você toca a mão, que acho que é um pouco mais fácil e deve ser muito mais barato, né? O salto horizontal pra gente, aí é particular, né? E aí com as discussões com os preparadores físicos. Eu falo muito mais do salto horizontal porque é muito fácil de medir. Então, você coloca uma fita, paradinho antes da linha, saltou, viu a distância, treinou, melhorou um pouco de potência de membro inferior e é pra frente, que tá bem relacionado com a velocidade. Então tá perfeito. O palitinho é muito legal, mas Eu solto bem, hein? Nossa, tá dando pra ouvir barulho de fora. De balada, é. Caraca. hoje já tem pra onde ir na Nossa. sequência. O salto vertical, a gente acaba... Lá, por exemplo, a gente usa o tapete de contato. Que aí a gente isola um pouco o membro superior e faz só o salto, para ver potência de fato de membro inferior, de perna mesmo. Esse é muito legal porque você vê o alcance. Né? Você saltou e vê qual é o alcance com o braço. Se eu tenho uma disputa de bola, por exemplo, no rugby ou no basquete, é Bem muito legal. específico, né? O quanto alcança de altura. Só que não é tão barato assim, se você for procurar. Aqueles negocinhos, né? Aqueles negocinhos Que lá. você pode até fazer um bagulho caseiro, né? Dá pra Porque no fazer. final das contas, você mede a altura do cara com o braço levantado e vê quantos centímetros ele salta, né? Isso... E aí você tem que ter uma relação também de tamanho, né? O cara de 1,60m salta 60 centímetros, o cara de 1,90m salta 60, muda também, né? Exato, aí você precisa ver. Por isso, né? Aí quando você começa a colocar mais pontos, eu gosto bastante de. Por exemplo, estamos falando de potência de perna. Cara, o que dá para testar de potência de perna? Se a gente for para alcance, a gente vai precisar estatura, identificar o alcance sem salto. Identificar se a gente vai fazer aproximação e salto ou se vai ser parado e salto. Sim. O quanto consegue fazer do contramovimento, né? De descida e subida. Então você coloca mais fatores que interferem nisso. É bom? Para mim é ótimo. Se conseguir fazer, perfeito. Eu gosto de isolar um pouquinho porque aí eu sei. Por exemplo, salto vertical. Eu isolo o salto que tem contramovimento e o que não tem contramovimento. Na hora de treinar, eu vejo quem precisa um pouquinho mais de um e de outro e testo de novo e vejo, ok, consegui melhorar nisso, consegui melhorar naquilo. Ou não, né? Às vezes também não. Mas, em geral, você consegue direcionar um pouco mais o treinamento em si. E tem diferença
em termos de aplicabilidade do teste de salto vertical para o salto horizontal? Porque a gente está falando de todas essas dificuldades, às vezes nem vale a pena. Você consegue ter todas as suas respostas com o salto horizontal mesmo, né? Então, para clubes, por exemplo, o que eu direciono é muito salto horizontal, porque aí é a mesma coisa. A gente tem estrutura, a gente tem um tapete de contato. Cara, não é tão barato assim, não é tão fácil assim de acessar um tapete de contato. São alguns milhares de reais aí para comprar um. O clube tem pouco dinheiro, ele não vai conseguir. Beleza, usa o salto horizontal, cara. E tá resolvido, já era. Então, do mais simples mesmo, horizontal. Então, esse é que eu falo para todo mundo. Cara, isso você consegue fazer com uma simplicidade tão grande, sem nada muito nem caro, nem alguém especializado que precisa ver. Porque você fala do tapete de contato, isso eu nem gosto de falar muito porque eu ensino a galera a roubar, né? Mas o que é aquilo ali? Sai o pé, volta o pé. E esse tempo ele calcula a altura do salto. Se você encolhe o joelho, faz diferença. Se você encolhe o tornozelo, faz diferença. Então você tem que ter alguém olhando e falando, não, pera. Não rouba, safado, né? Exatamente. E aí não é todo mundo que está treinado para fazer isso. Porque não está acostumado, simples assim. Então, eu gosto bastante do horizontal por isso. Potência, cara, você tem grana, você tem alguém qualificado de fato que pode fazer isso? Não, salto horizontal, não tem muita dúvida. E você tem tipo uns sprints? Tem? Tipo, 100 metros, velocidade, 50 metros. Pra gente bastante Você falou importante. Mudança de direção, né? Quais que são os testes desses? Então vamos lá, de velocidade, basicamente a gente pega 10 metros e 30 metros para 15 e 10 metros e 40 metros para os sevens. É sempre uma discussão, nossa, mas por que exatamente essa distância? 10 metros porque é aceleração e faz toda a diferença. Todo mundo no rugby precisa acelerar e acelerar muito bem em 10 metros. Porque é a distância basicamente que os caras jogam. Quase, exato. Né? Então eu preciso acelerar muito bem em 10 metros. Para o 30 metros, para o 15, é porque a maior parte não vai conseguir chegar em velocidade máxima. E para os sevens, a gente em 40 consegue ali chegar em velocidade máxima. Então, basicamente isso. 10 metros para todo mundo, aceleração. 30 metros para o 15 e 40 metros para os sevens. Então, isso faz bastante diferença para a gente. E é velocidade pura, assim. Então, a gente tem... aí, novamente, né? Tem no nosso manual, basicamente, você vai fazer isso no cronômetro. 10 metros no cronômetro é bem chatinho de fazer, mas 30 metros... Ser preciso, né? Clac, né? Coisa faz toda a diferença. Exatamente. Se você perde 0,2 ali, é quase 10% do desempenho. Então, 10 metros é bastante diferença. De novo, a gente tem estrutura, a gente tem fotocélula. Pô, facilita muito a vida. Quem não, beleza. O 10 metros é importante? Foca nas distâncias maiores, porque mesmo com uma precisão um pouco menor que normalmente o cronômetro vai ter, você vai ter um resultado legal ali. E aí, quando a gente fala em mudança de direção, né, vem outra discussão, que aí é, de novo, conceitual e como se aplica isso, que a gente chama de teste de agilidade. Basicamente porque a gente pegou o Pro Agility Test, que é você faz 5 metros para um lado, 10 para o outro e, de novo, 5 metros. Então faz bastante diferença pra gente. Como não tem tomada de decisão, aí vai entrar, então não é agilidade. Tá, então teste de velocidade com mudança de direção. De fato é. Só que quando a gente vai passar isso, para muito mais gente, não vamos entrar nessa discussão. Então, testa agilidade. Qual é o teste de agilidade? Pro Agility. 5 metros para um lado, 10 para o outro e volta para a base. 5. E beleza, vê o tempo disso. Mais fácil. 5 para um lado, 10 para o outro e volta pro meio. Pro ponto inicial. Exatamente. Que daí são 5, né? Exato. Por isso. 5, 10 e aí mais 5. É isso. Então a gente usa bastante esse teste. A gente usa o L também, só que aí fica muito mais complicado de explicar, porque você tem que ir para um lado e para o outro, dar a volta no L. Cara, mais simples. Faz o 5, 10, 5. O que é um tempo bom para esse agility test aí? Cara, para baixo de... Vamos lá. Vai se machucar, Conrado. Não, eu vou fazer numa boa, porque eu não posso dar uns... Mudança de direção é o que mais... Você quer um muito bom ou você quer um bom? Não, os dois, vai. Tá, então se você faz para baixo de 5, é ok. Se você faz para baixo de 4,80 é bom. Para baixo de 4,60, cara, vem treinar e jogar com a gente. Porque é muito Essa semana vai ter no cross. Vai testar todo salto mundo lá. Horizontal e essa mudança de direção. Salto é legal a gente fazer aqui. A gente fez um tempo, lembra? A gente fazia salto e distância e salto em altura. Então, o nosso salto em altura era subir na caixa, né? Então, quanto mais alto você colocava. Três coisas que eu ia perguntar de teste.
Mobilidade tem? Estabilidade tem? Algum teste de core tem? Tá, isso aí a gente começa a entrar... E, tipo, uma última coisa também. Resistência muscular localizada tem? Resistência muscular localizada a gente não faz. Tipo, vamos ver quantos back squats você faz com o seu peso corporal, por exemplo, na barra. Não, a gente não faz. Dependendo do nível e do que se tem de estrutura, a gente tem um direcionamento não pra gente, mas, por exemplo, barras, quantas barras você faz. E principalmente em equipes juvenis isso funciona bem. Porque aí equipes juvenis, em geral, a gente nem direciona muito um RM. A gente coloca, 3, 5 repetições máximas, já tá bem ok, não precisa passar muito disso. A gente consegue estimar um RM e tá perfeito, tá bem tranquilo. Resistência muscular, em geral, não. Porque aí a gente... acaba focando mais na força pura mesmo ou na sai potência. um pouco também da característica da modalidade, você falou isso no Exato. começo, mas eu queria lembrar também. Perfeito. A gente faz resistência de uma forma geral, e aí com corrida. E aí a gente usa um teste que chama Yo-Yo Test. Legal que veio na cabeça aí de quem conhece. Quem não conhece, cara, você corre 20 metros ida e volta e vai aumentando as velocidades. Então, pra gente, esse é o teste que a gente usa bastante de resistência, que a gente usa tanto com masculino quanto com feminino. E fala pra gente, por exemplo, que a gente, cara, pré-temporada vamos precisar focar bastante em resistência porque caiu o nível em relação ao que tinha antes. Em geral, acontece vez ou outra. Esse teste mostra mais resistência cardiorrespiratória ou resistência muscular localizada, assim? Então, esse é um teste muito legal, por isso que eu gosto muito de usar o termo resistência. Porque os caras precisam correr, eles têm um tempo de recuperação, então, para explicar basicamente o teste, eles correm 20 metros, muda a direção, volta a 20 metros. Aqui eles têm 10 segundos de recuperação. E a velocidade vai aumentando. Então, eles precisam sempre correr, isso pra gente é fundamental, porque os caras têm que correr durante o jogo, não tem muito o que fazer. E eles têm que mudar a direção. Ótimo, porque no jogo vai mudar muita direção, e eles têm um tempo de recuperação. Então, excelente. Você vai ter muitas mudanças, acelerações e mudanças de direção. Então, tem também a questão da resistência muscular, né? Não só a cardiorrespiratória, que é algo que a gente conversa bastante com os atletas também, porque alguns, eles relatam, e eles, como já são de alto nível, treinaram e jogaram muito por bastante tempo, eles conseguem identificar, cara, hoje foi a perna. Hoje, não estava aguentando o meu coração. E é ótimo, porque aí a gente consegue direcionar também um pouco o treino por conta disso, né? Então, funciona super bem. Resistência a gente já falou. Mobilidade. Mobilidade, estabilidade. Aí a gente trabalha bastante com os físios, né? E com as físios. Então, isso é a questão do multidisciplinar que a gente tinha conversado, que, poxa, é fundamental, né? Pra gente é muito importante. Porque aí a gente entra nessas discussões que são basicamente de evitar lesões. Então, cara, como que tá a mobilidade de tornozelo? Como está a mobilidade de joelho e posterior. Até tem um teste de resistência muscular, vamos chamar dessa forma, de posterior, que os físios muitas vezes usam, em alguns casos específicos principalmente, para ver, um lado está muito diferente do outro. Cara, vamos precisar trabalhar nesse atleta. Eles usam aquelas cadeirinhas? Que sobe e que... flexão? Que é uma cadeira isocinética, não? O isocinético a gente usa hoje muito mais para recuperação ou casos específicos, né? Então, teve um LCA, tem uma menina agora que fez recentemente o isocinético para identificar exatamente qual é a diferença entre anterior e posterior e de um lado para o outro. Isso funciona bastante, só que a gente, em geral, usa isso mais em processo de recuperação ou casos de atletas que, em testes que a gente faz, que é basicamente elevação de quadril de um unilateral. Tá. E aí faz de um lado e de outro, tem uma diferença muito grande. A gente precisa cuidar desses atletas. E aí, se a gente começa a trabalhar e não melhora um pouco, vamos fazer um isocinético, identificar nas velocidades diferentes, o que está acontecendo. Então, retomando, mobilidade. A gente trabalha bastante com os físios, e aí mobilidade de ombro, mobilidade de tronco, mobilidade de tornozelo, bastante. Isso é um trabalho conjunto que hoje é mais responsabilidade dos físios e que a gente trabalha junto. A mesma coisa para estabilidade de core, né? Estabilidade principalmente de quadril, então, você consegue ficar com o quadril em uma perna só quando o quadril está elevado? Sim, não, dá uma queda. Precisamos fazer algo para estabilidade ali. Principalmente porque tem muita corrida, muita força, para cuidar um pouco de casos um pouco mais sérios, né? Pubalgia e tudo mais, que aí a gente precisa evitar a qualquer custo.